Deus. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Oremos. Pai amado e bendito, bom estarmos juntos aqui nessa noite, Senhor, bom nos reunirmos para te adorar, para cultuar, para orar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que nessa breve reflexão teu Espírito Santo direcione, corrija os nossos caminhos, traga esperança ao abatido e renove-nos na graça do Senhor Jesus. É que eu te peço em nome de teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, talvez você já tenha ouvido, ou você mesmo já tenha pensado, que as nossas igrejas poderiam ser como a igreja de Atos. Talvez você tenha ouvido alguém pregando ou falando, ou algum amigo seu, às vezes pessoas que se afastaram da igreja, porque a igreja não é mais como a igreja primitiva. A igreja primitiva era boa, era uma igreja que tinha vigor, as pessoas se amavam, as pessoas cuidavam umas das outras. Às vezes a gente idealiza um pouco, como se em algum momento da história tivesse existido uma igreja perfeita. E eu te pergunto, será que a gente deve orar para que a gente entre numa igreja perfeita? Como devemos orar? Senhor, eu quero uma igreja perfeita. Será que a gente deve fazer essa oração? Talvez você pense, Senhor, abençoa a nossa igreja Cristã Nova Vida do Anil para que se torne uma igreja perfeita. Eu preciso te dizer, isso não vai acontecer. A nossa igreja não é e nunca será uma igreja perfeita. Talvez você precise orar assim, Senhor, então tira o pastor e manda um pastor melhor para que a gente tenha uma igreja perfeita. Deus pode tirar o pastor e pode mandar um pastor melhor. Mas provavelmente ele vai ter qualidades que eu não tenho, talvez eu tenha qualidades que ele não venha a ter, mas a igreja, sinto dizer, continuará sendo imperfeita. Então você pode orar, então abre meus olhos para enxergar uma igreja, uma outra igreja que seja uma igreja perfeita, que eu possa entrar e agora sim estou numa igreja perfeita, que não tem um problema. Eu preciso te dizer que isso também não vai acontecer. Só tem uma oração que você pode fazer se você deseja entrar numa igreja perfeita. Só tem uma oração que você pode fazer, e eu não sei se Deus vai atender, cuidado com isso, se você deseja participar, ser membro de uma igreja perfeita, sem falha, sem mácula, sem problema nenhum. Você orar e pedir a Deus te leve. Senhor, me leva. E aí quando você adentrar os portais celestiais, lá você vai encontrar uma igreja perfeita. Se você quiser fazer a sua oração, não recomendo que você peça que alguma das irmãs ou os irmãos ore por isso ao final do culto. Poupe o meu irmão, imagina o diácono Guilherme lá. Irmão, o que você deseja que eu ore? Eu quero entrar na igreja perfeita. Não faça isso. O diácono Guilherme vai ficar muito constrangido, sem saber o que fazer. Mas é o único jeito, irmãos, nessa vida de nós entrarmos numa igreja perfeita, é nós deixarmos essa terra e adentrarmos os portões celestiais, que um dia estaremos numa igreja perfeita, em novos céus e nova terra, ou se partirmos antes da volta de Jesus nos céus. Enquanto estivermos nesse mundo, viveremos problemas, viveremos tensões. A gente que é músico, as tensões fazem parte da música. Um detalhezinho, às vezes quem é músico não percebe muito, mas quando a gente faz um negócio diferente, você percebe que tem alguma coisa diferente. E na música a gente usa esse termo, tensões. Enquanto estivermos nessa vida, viveremos tensões. Os relacionamentos, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre patrões e empregados, entre empregador e empregado. Viveremos tensões porque é da natureza do tempo que vivemos. Não há como vivermos sem enfrentarmos problemas em alguma medida.
E se você acha que a igreja de Atos era uma igreja perfeita, eu espero que essa breve reflexão te ajude a concluir que não era. A igreja de Atos era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas também tinha desafios e também sofria investidas de Satanás. Esse texto nós trabalhamos ontem nessa reunião de diáconos. Eu, juntamente com os diáconos aqui da igreja, estamos estudando um livro sobre diaconato, um livro muito abençoador, da série 9 Marcas, né? Estamos estudando na escola dominical as marcas de uma igreja saudável. E essa série 9 Marcas tem vários livros, além das 9 marcas que estamos estudando, e um deles é sobre diaconia. E ontem estudamos um capítulo que falava da instituição dos diáconos, que é vista justamente aqui em Atos 6. Não tem o termo diácono aqui, mas no grego original tem o termo diáconos, e tem dois tipos de diáconos. O diácono da mesa, que era o que fazia o trabalho diaconal, de servir as viúvas necessitadas, e o diácono da palavra, que eram os apóstolos, que serviam também a igreja com a ministração da palavra de Deus. Então essa igreja também tinha problemas. O falecido pastor John Stott, um grande comentarista bíblico, com muita perspicácia, ele percebeu que você vê claramente, nos capítulos 4, 5 e 6, Satanás investindo contra a igreja de Atos. No capítulo 4, há uma prisão, Pedro e João são presos. Você vê logo aqui no início do capítulo 4, não vou pedir que você leia, mas eles estão pregando o evangelho, são presos. Tiago é passado a espada, é morto, e o diabo tenta enfraquecer a igreja por meio da perseguição, mas eles são soltos de forma extraordinária e voltam a pregar e voltam para a igreja. No capítulo 5, o diabo não tenta enfraquecer a igreja pela perseguição, mas pela corrupção, o episódio de Ananias e Safira, que mentem ao Espírito Santo dizendo que tinham vendido por um valor que não tinham. Ninguém tinha mandado eles darem o valor todo do terreno, mas eles não poderiam mentir ao Espírito Santo. Então o diabo envia pessoas para tentarem desvirtuar, corromper a igreja. Então agora não mais pela perseguição, mas pela corrupção. Mas Deus dá aquela visão a Pedro, que repreende o casal, e os dois morrem, Ananias e Safira. E agora no capítulo 6, não foi um problema de perseguição externa, como no capítulo 4, de prisão e morte de apóstolos. Não foi um problema interno, como Ananias e Safira, que tentaram aparecer no meio do povo de Deus, mas agora um problema dentro da comunidade. Um grupo de judeus helenistas que eram judeus. Naquela ocasião, muitos judeus estavam indo para Jerusalém para a festa do dia de Pentecostes, e vinham de várias regiões do Império Romano, e alguns tinham cultura grega, e outros eram judeus que moravam na Judéia. Então era um grupo de judeus, digamos assim, perdão da expressão, puro sangue, e um grupo de judeus que vinham de outras regiões do Império Romano. Possivelmente falavam grego muito bem. Os judeus da Judéia falavam aramaico, que era a mesma língua que Jesus falava, uma variação do hebraico. Então, os judeus de origem hebraica que estavam ali na Judéia começaram a ter problemas com os judeus de origem grega que vinham de outras regiões. Todo mundo na igreja, era todo mundo da igreja, porque as viúvas estavam sendo desassistidas em suas necessidades. Porque naquela época, irmãos, uma viúva não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha previdência privada. E muitas viúvas judias que se converteram nesse contexto, elas foram totalmente abandonadas. Algumas recebiam proventos, ou proventos não, alimentos, mantimentos das sinagogas. E quando se confessavam cristãs, eram expulsas e não recebiam mais nada. Então, de fato, essas viúvas passariam fome. De fato, essas viúvas tinham necessidades materiais básicas, e se não fossem assistidas, passariam grandes dificuldades. E surge um problema, surge um imbróglio ali no meio da comunidade cristã, porque os judeus de origem grega de outros lugares falaram: as nossas viúvas não estão sendo assistidas, mas as viúvas dos judeus daqui da Judéia, que se converteram a Cristo, estão sendo assistidas. É o que nós vimos aqui no início, logo, fala que as viúvas, final do capítulo, do versículo 1, que os helenistas contra os hebreus, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aqui, irmãos, pode parecer uma coisa simples, mas isso aqui tinha um potencial de trazer um grande problema. A igreja estava nascendo, e se eles não resolvessem isso direito, podia ter uma divisão no nascedouro da igreja. Logo nos primeiros capítulos da igreja, poderia ter uma divisão muito séria. Se você acha que há uma rixa entre cariocas e paulistas, entre torcedores de um time e de outro, muito maior era entre povos diferentes nessa época. Então, talvez pudesse aqui ter o primeiro racha importante na igreja de Cristo e colocar em xeque o que Cristo tinha feito na cruz ao morrer
para constituir um povo para si mesmo. Mas aí o versículo 2 diz que os 12 apóstolos convocaram a comunidade e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Se o primeiro risco aqui era de ter uma divisão na igreja, o segundo era a distração dos apóstolos. George Stott diz que lá no capítulo 4, o diabo tentou a igreja com a perseguição, a prisão de Pedro e João e a morte de Tiago. No capítulo 5, não com a perseguição, mas com a corrupção, Ananias e Safira tentando desviar o foco da igreja. Agora no capítulo 6, com a distração. Se os apóstolos aqui passassem a se preocupar em fazer esse serviço de distribuir os alimentos para as viúvas, eles iam perder o foco do verdadeiro ministério que eles tinham, que era a oração e pregação da palavra de Deus. E eles entenderam isso. E o versículo 3 fala que eles escolheram 7 homens com 3 qualidades muito importantes, que devem ser qualidades presentes nos diáconos ainda dos nossos dias. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que deveriam assumir esse serviço da distribuição de alimentos, a distribuição diária de alimentos. E aí eles dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não eram melhor do que ninguém. Os apóstolos não se achavam que não podiam meter a mão na massa e distribuir comida, mas eles entenderam que se eles se dedicassem a esse serviço, eles iam deixar de se dedicar a outro. O dia só tem 24 horas. Vocês não conseguem aumentar o seu dia. Você não consegue aumentar a sua carga horária de um dia. Então, se eles passassem a se dedicar a esse serviço, eles deixariam de se dedicar à oração, à palavra. Eles viram nisso uma estratagema de Satanás para enfraquecer a igreja. Eles instituíram os diáconos, que, embora fizessem um serviço que parecia muito comum, de distribuição de alimentos, eram homens que estavam fazendo um serviço muito importante, pois preservava a unidade da igreja. Se eles não fizessem isso com sabedoria, cheios do Espírito Santo, e não fossem homens de boa reputação na comunidade, isso poderia gerar problemas na igreja. Olha a importância do trabalho dos diáconos. Nós temos trabalhado isso juntamente com eles. Os diáconos, um diácono que trabalha bem na igreja, ele é uma bênção. É o tipo de trabalho que muitas vezes não aparece, mas faz uma diferença tremenda. É um trabalho que parece ser material, mas tem um grande impacto espiritual. Um diácono, por sua vez, que ao invés de compor problemas, ao invés de resolver conflitos, cria problemas e gera mais conflitos, é um problema grande na igreja. E não pode ser assim. Nós temos que ter homens, não só os diáconos, mas a igreja como um todo, mas a função primordial do diácono é preservar a unidade da igreja. E se eles errassem nisso, a igreja no seu nascedouro podia ter problemas muito graves. Mas eles entenderam isso, o parecer agradou a todos, eles chamaram 7 homens. O primeiro que aparece aí, Estevão, é de quem no capítulo 7 aparece a pregação mais longa no livro de Atos. Uma pregação perfeita, apontando todo o Antigo Testamento, mostrando como aponta para Cristo. A pregação de Estevão, que ao final da sua pregação não recebeu palmas, não recebeu valores, não recebeu congratulações, mas recebeu pedradas e foi morto, apedrejado até a mão. Esses homens, e o autor do livro que estou lendo chama a atenção que esses 7 nomes são gregos. Então, mostrando que a unidade da igreja era tão importante que botaram os gregos que os judeus, talvez olhassem para os judeus de origem grega, helenistas, meio torto assim, mas se submeteram, se agradaram de ter esses homens cheios do Espírito Santo, que independente se eram helenistas ou judeus, ou de origem hebraica, eles eram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, que estavam trabalhando pela unidade da igreja, que é o trabalho fundamental do diácono. Todo diácono tem esse mistério, tem esse trabalho de buscar preservar a unidade da igreja. Compor conflitos, aliviar tensões. O autor do livro que estamos estudando fala amortecer o choque, para que a igreja flua no que Deus nos chamou para fazer, que é discípulos de Cristo. Versículo 6, apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E o que aconteceu? O que eu falei? Se essa situação, com perdão da expressão, desse ruim, tivesse um final ruim, a igreja podia ter a primeira divisão logo no seu início. Os helenistas podiam se separar dos judeus de origem hebraica que moravam na Judéia, e um grande problema já se instalar. Mas eles tiveram sabedoria, eles buscaram a direção do Espírito Santo, estabeleceram 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, para trabalhar em prol da unidade da igreja, para distribuir o alimento diário, para que nada faltasse a nenhuma viúva necessitada. E o que aconteceu? Qual o resultado disso? Está descrito no versículo 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Então, irmãos, quando a igreja está unida,
E cada um executando o seu papel. Os apóstolos falaram, nós precisamos orar e nos dedicar à palavra de Deus. Os diáconos foram fazer o serviço das mesas, mas eram homens do quilate de Estevão, por exemplo, ou de Filipe, o evangelista, que é citado mais à frente no livro de Atos. Homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, que trabalharam pela unidade da igreja, que não dividiram, mas somaram, que não afastaram, mas uniram. E o que aconteceu? A palavra de Deus crescia e o número de discípulos aumentava. Então, voltando ao início, já partindo para o fim. Não há como, irmão. Não existe igreja perfeita. Não há como viver perfeição num mundo caído, habitado por pessoas imperfeitas como eu e você. Não existe relacionamento perfeito. Lamento falar isso especialmente para os mais jovens. Não existe casamento perfeito. Não existe situação perfeita entre pais e filhos. Alguns pais, quando os filhos vão chegando na adolescência, ficam, meu Deus, como é que eu vou lidar e agora? Como é que eu lido com ele? São situações difíceis. Cada fase, né, eu não cheguei a essa fase ainda, mas cada fase da vida dos filhos impõe novos desafios aos pais. Não há situação perfeita. Mas existem formas melhores de lidarmos com conflitos que são inevitáveis. Quanto mais unidos estivermos em Cristo, quanto mais formos uma igreja bíblica, dependendo do Espírito Santo, e que entenda que as nossas opiniões têm o seu valor, que as nossas ideias têm o seu valor, mas a unidade do corpo de Cristo é o que deve prevalecer, mais teremos sabedoria para lidar com os conflitos que vão surgir no casamento, na família, no trabalho, na igreja. Então, não tenha a ilusão de encontrar a igreja perfeita, o casamento perfeito, o relacionamento perfeito entre pai e filho, mas trabalhe para que você tenha uma igreja cada vez melhor e mais saudável, trabalhe para que você tenha um casamento cada vez melhor e mais agradável, e trabalhe para que você tenha relacionamentos que glorifiquem a Cristo. Dependendo do Espírito Santo, pois Ele é fiel e justo para nos sustentar. Vamos ser como aqueles primeiros diáconos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e sabermos que Deus nos chama para, em meio às tensões dessa vida, vivemos para a glória dele. Talvez você tenha chegado essa noite angustiada, aflita, meu Deus, e agora? Minha vida está passando por dificuldades, nós passamos por lutas, mas cabe a nós buscar no Senhor sabedoria e graça, para atravessarmos os desertos da vida, glorificando a Deus, permanecendo firmes nele e trabalhando para a glória de Deus. E no que tange a igreja, unidos, juntos, não vamos pensar tudo igual. Eu falava na reunião de diáconos ontem, se todos pensassem iguais, não precisaria de liderança. Vamos todos para cá, vamos todos. A necessidade de liderança se faz porque pensamos diferente. Se o outro pensa diferente, muitas vezes contribui para o trabalho da liderança. Mas alguém tem que dar a direção. Mas nós podemos trabalhar juntos, em prol do reino de Deus, para sermos uma igreja unida, cheia do Espírito Santo e que glorifique ao nome do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, louvado seja